Bom, pessoal, então vamos iniciar nossa aula de hoje, dia 11/9/2021, mediação e arbitragem, a nossa aula da grade do nosso curso de Direito de Diamantino, cumprimentando a todos que estão presentes, também aqueles que fazem parte da nossa disciplina de outros campos. Acredito que está todo mundo me ouvindo bem, né? Se tiver algum probleminha no vídeo ou no som, por favor, me avise, pode abrir o áudio e falar, para nós não ficarmos falando aqui sem, de repente, você estar ouvindo, tá? Quero mandar um recadinho aí para os colegas da turma que não estão presentes, que vão assistir esse vídeo depois. Pessoal, falta reprova, estou sentindo bastante falta na nossa aula, na semana passada, hoje também. A nossa turma tem 20 alunos e hoje, por exemplo, nós estamos com 8, né? 3, 6, 7, 8, isso mesmo. Na semana passada também teve um número bem reduzido, então cuidado, porque falta reprova. Infelizmente, às vezes, reprovar por falta é como nadar e morrer na praia, né? Infelizmente, é uma reprovação muito boba, reprovar por falta. A nossa aula síncrona geralmente tem uma duração aí de até 1 hora, e o conteúdo é subido lá no SIGA para você poder acompanhar depois também, tá? Então, não perca, né? Não perca esse momento, porque ele é curto, ele é rápido, né? E é no sábado, eu já coloquei das 10 às 11 para não atrapalhar os afazeres, para não ter que acordar tão cedo no sábado, porque todos nós temos direito de ter um diazinho para dormir um pouco mais, né? Enfim, eu vou fazer a chamada daqui a pouco. Hoje nós vamos entrar especificamente na nossa disciplina, que é mediação e arbitragem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mediação e conciliação. Arbitragem nós vamos falar na aula que vem, que é a teoria geral da arbitragem. Então eu mandei um slide lá no SIGA para vocês, mas esse slide ele está completo, ele está com mediação e também com arbitragem. Então hoje nós vamos ir até o slide de número 13, salvo engano, que é o slide que encerra ali a parte da mediação e conciliação, e a arbitragem nós vamos entrar na aula que vem, tá? Bom, vamos lá então. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, para que a gente possa dar início à nossa explanação. Compartilhar tela inteira. Aí eu vou pedir, só porque quando eu estou compartilhando eu não consigo ver, né? Eu não consigo acompanhar, ver vocês. Então eu vou pedir para alguém que tiver fácil abrir o áudio e falar para mim se está vendo os meus slides. Sim, professor. Dá para ver Alguém, certinho. por gentileza, abre o áudio aí e me diz se está vendo os slides. Pode ser Maria Eduarda. Sim, professor. Qualquer outra pessoa. Estamos vendo. Tá vendo o slide? Sim. Sim. Não? Sim. Tá conseguindo ouvir, professor? Não? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Seu áudio tá Estou ouvindo. Sim, o seu áudio não tá conseguindo ver? Ah, tá sem áudio meu? É. Olha, eu tô falando à toa. Não, nós estamos te Uai. ouvindo, professor. É o senhor que não está nos ouvindo. O meu áudio não tá funcionando? Estamos te ouvindo, professor. Pessoal, vocês estão me ouvindo também? Karina aqui. Estamos te ouvindo. Mas você não está nos ouvindo. Não, eu não tô ouvindo vocês, não. Não tô ouvindo ninguém. Professor. Oi. Deixa eu fechar, abrir de novo. Ô, Margarida, você está conseguindo ouvir? O meu áudio está funcionando, né? Sim, normal. Estamos ouvindo pronto. todo mundo. É o professor mesmo, só que não está. Eu acho que é. Vocês estão tudo falando? Sim. Pra mim, vocês. Ixi, agora é hora, gente. Bora conversar. Ué. O que tá acontecendo, gente? E vocês estão ouvindo uns aos outros?
Também, professor. Ixi, nem adianta responder. Eu só vejo piscando aqui as câmeras. Sim! Mas o que está acontecendo comigo? Que eu não estou ouvindo vocês. Ué? O que foi? Meu som tá normal. Tava até ouvindo o YouTube agora. Bom, vocês viram, eu vou só compartilhar uma tela aqui, tá vendo todo mundo? Agora eu vou voltar para vocês. Vocês estão vendo? Vocês viram a tela que eu compartilhei do PowerPoint? Beleza, então. Sim. Eu não sei nem aonde que eu olho o mix do meu computador. Meu computador é um iMac e é tudo diferente esse trem aqui. Mas, enfim, se vocês estão vendo, beleza. Se vocês estão conseguindo me ouvir e estão vendo, beleza. Qualquer coisa, manda mensagem. Manda mensagem que eu paro e volto, enfim. Estou só olhando aqui se tem alguma outra opção aqui. Ouvir a reunião por telefone, não. Configurações. Áudio. Alto-falantes. Toda vez tem um rolinho, né? Qualquer coisinha acontece. Mas é assim. Tá, bom. Se vocês estão vendo, tá saindo a gravação. Pelo menos tá ótimo, vocês estão me ouvindo. Então, vamos lá. E aí eu vou de tempo em tempos olhar aqui a mensagem para ver se está alguma mensagem sendo enviada. Beleza. Bom, então hoje nós vamos entrar, né, especificamente no tema mediação e conciliação, né? Porque depois nós faremos uma diferenciação entre mediação e arbitragem. Na verdade, pessoal, o sistema multiportas, né, e essa intenção de facilitar o acesso à justiça e de diminuir a judicialização das demandas, diminuir o litígio, né, das demandas, a litigância entre as partes, ela passa aí por institutos diferenciados, que são instrumentos utilizados, né, instrumentos permitidos pela lei e utilizados também pelo Poder Judiciário para diminuir a litigância, diminuir o litígio. E esses instrumentos, né, os mais utilizados e que foram, nos últimos anos, aí, disseminados, tratam-se especificamente da mediação, da conciliação e da arbitragem, né? Começando pela conciliação, antes até mesmo da mediação. Depois a mediação, depois a arbitragem. Porque a figura da conciliação, na verdade, ela tomou forma na Lei 9.099, a Lei de Juizados Especiais, lá no ano de 1999. 1995, salvo engano, estou confundindo aqui. A lei... isso... Deixa só eu conferir aqui, para não falar abobrinha para vocês. A Lei de Juizados Especiais. 9.099 de 95, isso mesmo. Achei que estava falando abobrinha. 9.099 de 95. Então, lá na Lei 9.099 de 95, que regulamenta os juizados especiais, a figura da conciliação, ela tomou uma corpagem, né, uma incorporação muito mais grande, muito mais forte, mais respeitosa e diferenciada. E isso elevou, né, o patamar aí das possibilidades de tratativas de acordo que diminuem a litigância, que diminuem o litígio e fazem com que as demandas sejam mais rápidas, as suas resoluções, os resultados mais eficazes, e isso evita muitas coisas. Por exemplo, não adianta nada, eu sempre falo isso para os meus clientes, melhor um acordo bem feito do que uma briga boa. É muito melhor um acordo bem feito, porque não adianta nada você insistir, às vezes o cliente tem lá, né, a pessoa tem lá um direito, vamos pensar aí num direito obrigacional, ou num valor, né, uma execução aí de um contrato, por exemplo. A multa rezava, sei lá, 100 mil reais de multa. E aí a pessoa executa esse contrato e ela vai tentar receber esse dinheiro. E aí a gente parte para a tentativa de acordo. Vamos oferecer, por exemplo, 70 mil, 60 mil para resolver. Ah, professor, mas é uma diferença de 40% do direito que a parte tem. Sim, mas se você levar em consideração
a economia processual, a celeridade, né, a eficácia da resolução, é muito mais vantajoso você perder um pouco e ganhar no resultado do que você manter a demanda. Nesse exemplo que eu dei aí, por exemplo, não caberia no juizado especial, porque ele está acima do teto. R$100 mil está bem acima de 40 salários mínimos, que é o teto do juizado especial. Mas vamos imaginar essa situação. Para iniciar essa execução ou essa cobrança, a parte teria que desembolsar, né, inicialmente aí já, R$100 mil, ela teria que desembolsar mais ou menos uns R$3.500 de custos processuais, só para ela entrar com esse processo. Depois, haveria primeiro a audiência de tentativa de conciliação. Não fazendo acordo, esse processo se arrastaria por anos, porque aí a gente entra na fase instrutória, depois vamos para a audiência de instrução e julgamento, o juízo vai colher provas, né, vai ouvir as partes, vai ver quem é que tem razão, se aquilo está certo, se não está, dependendo do caso, analisar. Aí as partes podem, de repente, alegar algum vício, pedir perícia no instrumento, né, que deu causa à demanda no contrato, por exemplo, ver se a assinatura é aquilo mesmo. Enfim, são inúmeras teses, até chegar na fase de julgamento. Julgou a demanda? Beleza, vamos pensar aí que você ganhou. Ao invés de ganhar 100, ganhou 110 mil, porque teve juro, correção, etc e tal. Agora a gente começa a fase executória, para daí pedir o cumprimento da demanda, né, o cumprimento da sentença condenatória. Aí entra na fase de execução. Para isso acontecer também, não é assim do dia para a noite, demora. Aí a parte que ganhou vai pedir execução da sentença. Depois ela faz o pedido, volta para o gabinete, o juiz despacha, mandando intimar a parte para pagar em 15 dias, sob pena de multa de 10%, etc e tal. Essa decisão volta para a secretaria produz a intimação, manda para a parte. Enfim, a parte tem lá os 15 dias úteis para pagar, não pagou, pede continuidade da execução. Aí vamos para a penhora, não achou nada, vai buscar outros meios, né? Penhora de veículo, penhora online, e aí vai. No final, de repente, ganha e não leva, porque se não achar nada para obrigar o pagamento, para garantir o cumprimento da obrigação do pagamento, você fica simplesmente com o título na mão. Por final, vem uma decisãozinha clássica que acontece muito para nós, né, nesse tipo de ação. Intime a parte credora para que requeira o que entender de direito no prazo de tantos dias, sob pena de arquivamento dos autos. Aí você ganha, não recebe, ainda arquiva o processo, e aí você fica só com uma sentença na mão, esperando quando é que vai aparecer, de repente, aí um meio para você satisfazer o seu crédito, né? Então, assim, muito mais vale um acordo bem feito, né, do que uma briga longa. Eu tô com alguns casos, assim, de acordo. Outro dia eu tive até em Tangará, não vamos dar nome aos bois, mas vamos citar o caso. Tem um caso de uma execução de um contrato que envolvia títulos executivos, né? Na verdade, não é execução de um contrato, é uma ação de cobrança, porque o contrato foi verbal e os títulos executivos estão prescritos, né? Então, não cabia execução. E aí, esses títulos davam 300 e alguma coisa mil. Mas já tem anos, já está até prescrito. Hoje, se fosse atualizar esses títulos, eles dariam algo em torno aí de 600 mil reais. E o meu cliente ofereceu 450 mil para quitar. Se fosse o contrário, eu orientaria muito a parte a aceitar. Porque, primeiro, esse processo já está arrastando há 2 anos, tá? Ainda nem teve audiência de instrução e julgamento. Para depois vir a instrução, para depois vir o julgamento. Segundo, o pagamento seria muito mais rápido, né? Então, assim, a demora que esse processo ainda vai levar, esses 150 mil de diferença do que ele deseja conseguir, né? Se ele pegasse esses 450, ele poderia trabalhar, e vamos pensar aí que demore 3 anos para resolver o processo. Nesses 3 anos, ele faria muito mais do que esses 150 mil trabalhando os 450. Então, é mais uma questão de raciocínio. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, pessoal, na verdade, para a nossa profissão de advogado e para os operadores do direito como um todo, trabalhar com a prevenção de litígio é sempre o melhor caminho, né? Trabalhar com as formas, com as vias
mais competentes para a solução de litígio, que são essas medidas que antes eram consideradas como meios alternativos, né, mas hoje são considerados como meios apropriados para a solução de litígio, que é a tentativa de conciliação, de arbitragem, de mediação, é sempre melhor. Eu posso, de repente, tentar mediar uma situação aqui do meu escritório, como sempre acontece. Chegou um cliente querendo divorciar. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir o caso dele, eu vou tomar nota de tudo, depois eu vou botar ele para assinar embaixo, para confirmar que foi ele que me disse aquilo, porque fiquem espertos, isso acontece muito, tá? Às vezes o cliente chega, fala uma coisa para você, depois é outra história, e aí você fica a ver navios, porque você descobre que não era aquilo. Ah, mas o advogado também é enganado? Quase diariamente, né? As pessoas contam aquilo que interessa para elas, né? Não conta tudo, geralmente, não. E aí, eu faço um esboço e peço para a pessoa assinar embaixo, que confirmando que foi ela que me disse aquilo, até para depois eu não sofrer um processo aí de estar litigando de má fé, enfim, né? Agindo sem lisura. E vou ligar para outra parte. Fulano, tem uma situação assim, assim, assado. Você quer conversar? Você quer tentar um acordo? Como é que nós podemos resolver isso? Vamos tentar entrar num acordo. Você tem advogado? Posso ligar para ele? Enfim, isso é uma mediação ou uma tentativa de conciliação, dependendo da matéria que eu estou discutindo, né? Se é uma matéria relacionada aí, por exemplo, a um caso de família, estou tratando de uma mediação extrajudicial, né? E aí, professor, as partes combinaram. Isso já aconteceu muito, né? Divórcio, por exemplo, separação, guarda, pensão alimentícia, acontece muito. E aí, chegaram num acordo, professor, e agora como é que a gente faz? Muito simples, a gente faz uma minuta conjunta, todo mundo assina e manda somente para homologar. Você pulou a fase litigiosa do processo, você já chegou na fase homologatória, ou seja, só para o juiz ver se está tudo certo e sentenciar homologando, concordando, dando valor jurídico para aquela decisão que as partes tomaram. Então, você economiza muito tempo e, na verdade, trabalhar com conciliação, com mediação, isso tudo demonstra eficácia, demonstra eficiência, né? Resolve muito mais rápido. Por que tem processo que fica aí 20 anos tramitando? Porque não tem tentativas de acordo, não tem boa vontade das partes, não tem, de repente, interesse, né? Porque, realmente, se eu vou pegar uma demanda que demora muitos anos, eu vou cobrar mais por aquilo, né? Então, às vezes, parte até do próprio profissional dificultar um pouco, isso pode acontecer, infelizmente não é o ideal, mas pode acontecer também. Então, já instruindo, né, todo mundo, sempre partam, né, sempre tenham essa possibilidade de escolher a via conciliatória, a via amistosa para a solução de conflitos como prioridade, e escolher e aceitar a via litigiosa como última opção. Bom seria, né, se nós só batêssemos a porta do Poder Judiciário para homologar uma situação já resolvida entre as partes, porque assim nós teríamos uma economia processual, uma economia de gastos, uma economia de tempo, né, desabarrotaríamos as vias judiciais, né, porque são inúmeras. Gente, às vezes dá até vergonha de entrar com uma ação, dependendo do caso, porque, assim, é tão ínfimo. Um exemplo, ontem eu recebi uma ligação de um conhecido que vendeu um veículo, e esse veículo, ele passou 2, 3, 4, 5 já para frente aí, por fim foi parar numa garagem e tal, e o comprador originário, ele sofreu uma execução à época em que o veículo ainda estava em seu nome. E aí, hoje, na fase executória, foi alegada a fraude à execução, porque esse veículo foi transferido, acho que há 2 anos atrás, para o nome do terceiro comprador. E aí, o terceiro comprador foi notificado para resolver a situação, né, para, se quiser, apresentar embargos aí de terceiro, que diz respeito a interesse dele, né? E aí, eu fui examinar o caso para, de repente, talvez, sendo o caso, fazer os embargos. E aí eu fui olhar o processo e eu vi que, na verdade, é uma dívida de não dá um salário mínimo. Não dá um salário mínimo que está constrangendo aí, né? Restringindo um veículo que vale quase ou mais que 30 mil.
Se eu for fazer os embargos, eu vou cobrar muito mais que 2 salários. Então, assim, não compensa, né? Então, o que eu vou falar? Fulano, paga essa conta. Muito melhor do que você pagar eu ou pagar outra coisa e ainda ir para uma decisão desses embargos que pode ser acolhido ou não, enfim. Paga essa conta que é muito melhor, ou seja, é uma via conciliatória, né? Uma via de facilitação de resolução do conflito, né? E aí eu vou cobrar, de repente, somente a minha consulta, porque eu só olhei e pronto. Ah, professor, mas assim você deixa de ganhar, mas é muito melhor para as partes, para o judiciário e até para mim, né? Porque daqui para frente ele podia, de repente, lá na frente descobrir que era muito mais fácil e eu não escolhi, ou não, pelo menos não apresentei essa via para ele, né? Então, a via conciliatória, ela é sempre uma via a ser ponderada e pesada com muita responsabilidade, porque ela é sempre uma das melhores opções. Claro, casos e casos, haverão casos em que realmente não será possível, né, realizar o acordo entre as partes, mas sendo possível é muito melhor, tá? Então, nós vamos falar de mediação e arbitragem, mas antes disso, necessariamente, é imperioso que a gente aborde aí conciliação e mediação, né? E a arbitragem nós vamos entrar na aula que vem falando especificamente sobre a teoria geral da arbitragem, tá? Então, aqui nesses slides, acho que até o número 13 nós falamos da matéria de hoje, tá? Mediação e arbitragem pode parecer a mesma coisa, até transmitem a mesma coisa, mas na verdade são institutos distintos, né? São regulamentados pelo Código de Processo Civil, mas são distintos. Dependem do contexto, da sua forma de realização. Na aula passada eu até comentei um pouquinho, né, sobre a arbitragem, sobre essa eleição do juízo arbitral, que é promovida pelas partes de forma consensual. Pode ser lá no momento da celebração do contrato ou posteriormente, desde que haja consenso entre as partes, elegendo um juízo à parte para promover o julgamento da demanda, que vai promover uma sentença arbitral, que vai ter valor executivo normal, que dela não cabe recurso, com algumas exceções, como tudo no Poder Judiciário, na lei, né? Sempre tem exceções, enfim. Mas o importante nós entendermos é que a mediação e a arbitragem são coisas distintas. E a conciliação e a mediação também são coisas distintas. Andam juntas, são semelhantes, mas não são a mesma coisa, tá? Iniciando, então, mediação e conciliação. Exatamente o que eu falei. Embora pareçam, né, que se confundem, tratam-se de institutos diferenciados, tá? Começando aí pela mediação, a mediação está prevista, né, há uma lei regulamentadora própria para a mediação. É uma lei nova, a Lei 13.140 de 2015, tá? Inclusive, salvo engano, eu postei essa lei no SIGA para vocês. Acho que eu subi ela lá, para vocês terem, mas está disponível também no portal do Senado, enfim. A Lei 13.140, ela descreve no texto dela um conceito aí do que seria a mediação segundo o texto legal. É uma técnica de negociação, onde vai ter aí a presença de um terceiro, igual esse desenhozinho do plano de fundo que eu coloquei para vocês, tá vendo? O bichinho azul e o bichinho laranjado aí, ó, amarelo, perdão, né? Tô daltônico. O bichinho azul e o bichinho amarelo. E o verdinho faz aí a interface do mediador, tá vendo que ele tá com os bracinhos abertos para os dois lados? Isso apontando aí um dos princípios que regem a mediação, né, que é justamente essa imparcialidade do mediador, né? Então, ele está com os dois bracinhos abertos para os dois lados, indicando justamente uma alusão aí à nossa Têmis, né, a deusa da justiça, indicando a imparcialidade, o peso igual para os dois lados, né? E o bichinho azul e o bichinho amarelo, cada um do seu lado aí numa mesa, frente a frente, negociando. E o terceiro ali no meio, né, tentando ajudar a encontrar aí uma solução que satisfaça os dois lados. Né, eu sempre digo que um bom acordo, seja em mediação ou em conciliação, é um acordo que os dois lados não gostam, né, que os dois lados ficam insatisfeitos. Por quê? Quem queria muito, desce um pouco. Quem não queria pagar nada, sobe um pouco. Eles se encontram no meio do caminho. Dessa forma, é o acordo bom. Os dois não estão satisfeitos, né? Os dois não estão 100% atendidos. E isso mostra que
o balanço, de repente, ele foi suficiente para essa mediação ou para essa conciliação. Então, em conceito simples, é uma técnica negocial onde um terceiro, que é indicado ou é aceito pelas partes, ajuda a encontrar uma solução que atenda aos dois lados. Na verdade, a mediação, na prática, para nós, no Poder Judiciário, não tem essa opção, né, de aceito ou indicado pelas partes. Via de regra, como o próprio CPC indica, né, o Poder Judiciário ele vai se valer, né, desses instrumentos aí para poder fornecer para o cidadão essa contraprestação jurisdicional e ele vai colocar à disposição da sociedade um grupo de mediadores que são formados, inclusive, por um curso que geralmente é aplicado no âmbito do próprio Poder Judiciário. E ali há uma lista, né, aqui em Arenápolis eu não sei exatamente, são sempre os mesmos mediadores que trabalham aqui, porque eles passam por todo um processo de formação, né? Através de um curso, depois de toda uma análise, para aprender essas técnicas negociais, para daí eles poderem agir, né, tentando ajudar essas partes a encontrarem uma solução. Até porque, no caso da mediação, o assunto que é tratado, né, ele precisa de um olhar mais profundo, um olhar mais humano, um olhar mais profissional, né? Nós estamos falando aí de matérias que envolvam um laço anterior à demanda. Via de regra aí tem sentimentos envolvidos, tem desentendimentos, são questões às vezes familiares, às vezes que envolvem menor, às vezes que envolvem assuntos muito pessoais, e aí esse mediador ele tem que ter essa sensibilidade, né, judicial, humana, pessoal, para poder atender essas pessoas. É diferente da conciliação, por exemplo. O conciliador, ele é escolhido através de um processo seletivo, né, de um mini concurso aí, onde ele faz e acerta, né, o maior número de questões, e aí ele fica à disposição e ele é credenciado para poder atender naquele local, tá? Trabalhar naquele local. Então, a mediação, ela apesar do texto dizer isso, né, a justiça deixa à disposição, e aí, via de regra, quando você entra com uma ação que envolva esse tipo de situação, a audiência de mediação, ou de conciliação e mediação, ela já é designada, às vezes automaticamente, e aí, quando você entra na sala, já tem ali o mediador te aguardando para poder te orientar e fazer esse procedimento, né? Agora, pessoal, vocês estão vendo e não vendo o slide, porque eu estou alternando entre a tela de vocês, como, por exemplo, agora eu estou na tela de vocês, os quadradinhos. Eu estou alternando entre a tela e o slide. Tá conseguindo acompanhar? O Deusdete falou aqui, né? É um curso de 40 horas de estágio. Maravilha. Tá, agora eu não estou no slide, agora eu estou na tela. Eu vou passar para o slide, aí você escreve se está vendo ou não. Ó. Passei para o slide. Agora vocês estão vendo o slide? Eu estou falando do conceito de mediação. Eu vou passar até para o próximo. Agora eu vou voltar para a tela de vocês para ler a mensagem. Vocês chegaram a ver o slide? Quando eu alterei de tela? Não? Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Para nós termos meia horinha aqui de gravação, para mim começar outra. E aí eu vou sair da sala e vou entrar